Vamos à palavra do Senhor? Eu quero, primeira coisa, fazer perguntas. Eu gosto de fazer perguntas, vocês sabem disso, né? Jesus nasceu de Maria, mas ele tinha um pai adotivo. Como é que era o nome do pai dele? José. Todo mundo sabe. Mas vamos ver se você sabe essa agora. Qual é o nome do pai de José, mãe de Jesus, pai de Jesus? Não sabem? Veja lá em Mateus 1,16. A Bíblia diz assim: Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. O nome de José é Jacó. Isso te lembra de alguma coisa? Lá no Velho Testamento, nós encontramos lá em Gênesis 37, um rapaz chamado José, que o seu pai tinha o nome de Jacó, o famoso José do Egito. Não é isso? E eu gostaria de tratar com vocês aqui nessa manhã sobre alguns paralelos. José, pai de Jesus, por causa do rei Herodes, ele teve que levar Jesus e Maria para onde? Para o Egito. José, do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, não é? Um dia a gente fala sobre isso, os ismaelitas, filhos, descendentes de Ismael, que também era filho de Abraão, né? Então, foi vendido para essa caravana e ele foi então levado para o Egito e vendido ali. Com que propósito? Ele vai revelar, o próprio José revela para os seus irmãos, quando ele se revela a eles, e disse: o Senhor me mandou para cá, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção, porque ele me mandou para cá para a preservação da nossa família. E a pergunta é: que família é essa de Jacó, não é? Lá do Velho Testamento? O que surgiu da família de Jacó? As 12 tribos de Israel. Ou seja, a nação de Israel foi protegida, foi guardada, porque Deus mandou José antes para o Egito, para que por intermédio de José, depois Jacó e toda a família fosse levada para o Egito, para que a preservação, para que a descendência pudesse acontecer. Porque Deus tinha uma promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação. Veja que isso também acontece agora com Jesus. Deus instrui José a sair de Jerusalém, levar Jesus e Maria para o Egito, para a preservação, porque Herodes estava matando todas as crianças 2 anos abaixo. E esse Jesus, que veio a ser aquele que nos trouxe a salvação. E observe o que a Bíblia diz lá em Mateus 2,13. Jesus veio para salvar a humanidade. Colossenses 1,13 diz o seguinte: ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino. E a nossa ministração nessa manhã, meus irmãos, tem o título de 2 reinos, uma escolha. Essa questão de reino é uma coisa muito séria. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, Paulo, aos Colossenses, disse que ele veio para nos libertar do domínio das trevas e nos transportar para o seu reino. Isso quer dizer que existem 2 reinos. Os irmãos que são aqui do Life Group lembram que na quarta-feira retrasada nós falamos um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de trazer para você aqui algo muito sério, que nós normalmente, e é verdade, pensamos com relação ao reino das trevas, apenas o reino de Satanás, o domínio das trevas. Mas a pergunta é: nós não fomos trazidos para o reino de Cristo? Por que nós continuamos sendo atacados ou vivemos em luta? Porque, na verdade, existe um outro reino.
E esse reino tem um rei. E esse rei está entronizado. Mas ele é sozinho, ele é o reino de um rei só. Chama-se eu. Eu e você temos o nosso próprio reinozinho. Nós temos o nosso reinado. E nós precisamos entender que Cristo veio para nos destronar do nosso próprio reino, para que ele possa ser entronizado no nosso reino. A pastora Fabi estava falando sobre dízimos e ofertas. Tem uma área que a gente tenha mais dificuldade em deixar o trono e entregá-lo a Deus do que as finanças? Complicado. Como a pastora Fabi disse, pegar o cartão de crédito e entregar sem questionar? Não. Nós queremos administrar, nós queremos ter a posse, nós queremos ter o domínio, nós queremos ter o poder sobre tudo o que nós somos, o que nós fazemos. Tudo gira em torno de nós mesmos. O problema é que esses reinos não conseguem viver em harmonia. O reino de Cristo e o reino do eu, eles não podem viver juntos. Porque é impossível você ter um reino só com dois reis. Precisa haver um só. E o problema é que nós temos essa dificuldade de entregar. E nós precisamos entender, Jesus disse isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Veja, Jesus é gentil, ele poderia chegar e falar, olha, eu morri na cruz do Calvário, você me aceitou, agora passa tudo para cá e aceite simplesmente o que eu estou falando. Sinceramente, eu acho que seria até melhor. Mas ele não faz isso. Não é por força nem por violência. Não é por imposição. Precisa ser algo que eu faça de forma espontânea. E é isso que eu preciso fazer todos os dias. Nas pequenas decisões que eu tomo. Por exemplo, hoje de manhã você tomou uma decisão. Vou à igreja. A não ser que você tivesse um compromisso de cantar, de falar sobre as ofertas, de pregar ou qualquer outra coisa, você poderia dizer, vou ou não vou? Se você decidisse, não vou, não vou. Quem vai te impedir? Deus não vai te impedir. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós temos esse controle. O nosso próprio reino, ele parece muitas vezes extremamente atraente, porque nós temos justificativa para tudo. Estou cansado, trabalhei a semana inteira, tenho o direito de descansar. Não, eu fui na igreja semana passada, essa semana, hoje eu quero sair para passear. Você vai fazer isso. O problema é que, na grande maioria das vezes, quando nós assumimos o nosso próprio domínio, ou entronizamos a nós mesmos nas nossas decisões, o problema é que muitas vezes nós queremos colocar Deus no trono quando é conveniente, e depois fala, não, senhor, agora por favor, dá licença, deixa eu sentar aqui que eu preciso resolver uns probleminhas. O problema é que nós não percebemos que quando nós assumimos essa posição, nós nos frustramos, nós nos isolamos, ficamos cansados, a nossa fé espiritual diminui, e se nós insistirmos nisso, sabe o que acontece? Nós vamos para o inferno. Porque não há outra maneira de eu ir para o céu a não ser de eu fazer aquilo que a Bíblia diz. Eu preciso ser transportado para o reino, onde esse reino Cristo é Rei, Senhor e soberano. E eu preciso aceitar isso e me submeter à vontade dele. Se eu controlar, tudo vai dar certo. Muitas vezes é o que a gente pensa. Eu controlo aqui e as coisas vão acontecer. Se eu fizer do meu jeito, eu vou ser mais feliz. Se Deus não fizer, eu resolvo. Muitas vezes nós achamos que Deus tarda. Muitas vezes nós achamos que Deus demora. E nós começamos a achar que a gente precisa tomar uma providência para resolver o problema.
Abraão aconteceu isso. Não é? Quando Sara então diz para ele, olha, a gente já está velhinho, já era. Não existe mais possibilidade de ter um filho, vamos resolver o problema. Aquela história dos ismaelitas que eu contei sobre José, é o que nós vivemos hoje. Os árabes nada mais são do que o resultado de um casal que resolveu pedir Deus para sair do trono. Deixa eu ficar aqui um pouquinho e resolver isso, que o senhor está demorando demais. E eu acho que o senhor esqueceu, eu não tenho condição de resolver. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós achamos que as coisas precisam ser no nosso tempo e do nosso jeito. E sabe o que acontece? Quebramos a cara. Com isso, nós temos casamentos arruinados, famílias destruídas, problemas emocionais, traumas e todo tipo de coisa. Nós não fomos chamados por Cristo para termos que conviver com estas coisas. Não! Nós convivemos com essas coisas porque nós destronamos a Cristo e assumimos a posição de rei e soberano da nossa própria vida. Cristo veio para isso, como diz Colossenses, para nos destronar, para nos levar para o seu reino onde Ele é Senhor. Ele não veio apenas para nos salvar do inferno, Ele veio para nos salvar do nosso próprio trono. A palavra é essa. Ele veio para nos salvar do nosso próprio trono, do nosso próprio reino. Sabe por quê? Porque nós somos incapazes. Creia nisso. Muitas vezes nós achamos que a gente pode resolver uma série de problemas com as nossas próprias forças. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ser inerte, não é nada disso. O problema é quando nós resolvemos tomar a posição ou tomar decisões sem primeiro consultar a Deus e esperar Ele responder. Porque às vezes a gente fala assim, eu perguntei, mas Deus não respondeu. A verdade é que Ele vai nos libertar, sim, da nossa necessidade de controlar. Esse é um problema que todos nós temos. Nós temos a necessidade de estar no controle. Nós temos a necessidade de dominar a situação. Nós somos teimosos. Eu e você somos extremamente teimosos. Somos orgulhosos. Não olha para mim com essa cara, é verdade. Eu e você somos assim. Somos teimosos e orgulhosos. E pior, temos medo. Porque quando Deus disse para Abraão, olha, você vai ter um filho. Não se preocupe, eu vou dar o filho. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos. Quanto tempo se passaram? Ou quantos anos se passaram? 25 anos. Um quarto de século. Você acha que é fácil? Abraão e Sara não eram diferentes de nós. De forma muito clara, ele falou, olha, Deus esqueceu, esse negócio não vai dar certo, eu acho que essa profecia, não sei, pode ter sido coisa da minha cabeça, o profeta pode ser que ele não estava na presença de Deus. Nós começamos a questionar a promessa de Deus e perdemos a paciência. É exatamente por isso. Porque o medo muitas vezes toma conta. Nós começamos a... Qual é o problema do medo? O medo é a incerteza do futuro. Ai, meu Deus, e se não der certo? Quando nós colocamos o e se, é porque nós estamos com medo. E nós começamos a tomar decisões. E nós precisamos entender isso. Quando Cristo governa, Ele organiza, cura, direciona e presta atenção numa coisa muito séria. Traz descanso. Eu quero te perguntar como é que está a sua noite de sono. Você tem dormido o suficiente? Você deita e dorme bem? Vou te falar uma coisa. Pastor, eu tenho alguns problemas emocionais, alguns problemas hormonais. Mas a sua cabecinha fica cheia,
de pensamentos, é porque você está sem paz. E Cristo foi muito direto em nos dizer: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Nós precisamos ter paz, mas essa paz só é possível quando nós abrimos mão do nosso trono e entronizamos a Cristo e dizemos: Senhor, verdadeiramente toma conta da minha vida, porque a gente fala isso o tempo todo. Não é verdade? Nós falamos o tempo todo: Senhor, toma conta da minha vida. Mas nós precisamos ser intencionais. Não adianta falar da boca para fora. Eu preciso agir de acordo. Eu preciso, nos momentos de dificuldade, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não tenho domínio sobre isso aqui, mas eu não quero ter o domínio. Eu continuo confiando no Senhor e na provisão do Senhor e sabendo que o Senhor é fiel, porque a sua palavra não cai por terra, porque o Senhor faz aquilo que o Senhor promete. Eu tenho essa convicção e eu vou viver por essa palavra. Observe, irmãos, que os homens da Bíblia não tiveram uma vida fácil. E é ledo engano nosso achar que você vai ter uma vida fácil. Você não vai. É muito diferente você ter uma vida fácil de você ter uma vida em paz. Não, pastor, é impossível. É possível. É possível quando você tem alguém que toma conta. Alguém que direciona. É como o seu filho recém-nascido ou novinho, que você sai para viajar, coloca ele na cadeirinha e ele vai dormir na viagem inteira. Vários perigos acontecem ao longo da estrada. Mas ele está confiando em quem? Em você, que está no controle da direção. E ele confia em você e sabe que você vai prover o melhor para ele. E dessa maneira, é o que nós precisamos viver, nós precisamos descansar. Para isso, nós precisamos exercitar essa cotidiana ação. Senhor, ao acordar, está aqui hoje o meu reino, a minha vida. Por favor, toma conta. Assuma, Senhor, a direção da minha vida. Não permita que o medo, que a incerteza, que a dúvida tire a minha paz. Toma o controle. Me dê discernimento e submissão para esperar em Ti. O reino de Cristo, ou melhor, o reino de Deus, onde Cristo governa, cura e traz propósito. O reino do eu, onde tudo gira em torno de minha vontade, do meu controle, das minhas decisões, ele nunca prospera. Portanto, eu quero te convidar aqui nesta manhã a entregar o seu reino, o domínio dele, a direção do seu reino, o seu orgulho, a sua teimosia, a sua autossuficiência. Como nós nos sentimos autossuficientes? Até que as coisas deem errado. Aí a gente para: Senhor, tem misericórdia de mim, pelo amor de Deus. Nós precisamos entregar. A ilusão de que o meu pequeno reino vai me proteger, quando na verdade ele está me destruindo. Nós precisamos entender isso. Saiba, Jesus não veio apenas para te salvar do inferno, ele veio para te salvar de você mesmo. Cruel isso, pesado, mas é a realidade. Cristo veio para nos salvar de nós mesmos. E isso só é possível se eu me render. Meu pai, que já está na glória com Cristo, foi um bom nadador. E lá em Goiânia tem um lago chamado Lago das Rosas. Antigamente podia-se nadar nele.
E um dia meu pai viu uma mulher afogando. E ele tinha algumas instruções de mergulho. E ele dizia, olha, ele aprendeu que se uma pessoa estiver afogando e você chegar perto dela, ela vai te grudar e vocês dois vão morrer afogados. Porque o desespero é tão grande que ela não consegue raciocinar. Então ele diz o seguinte, que a instrução é pule com os punhos fechados para bater no cucuruto da cabeça da pessoa. Ela precisa desmaiar. Aí você vai ter condição de pegá-la com um braço, segurá-la e com o outro remando até chegar na margem. Difícil isso, né? E o pior é que depois ele saiu dali e essa menina era filha de um homem muito rico, estavam procurando ele e ele com medo porque ele achou que ele tinha matado a menina. E na verdade ele a salvou, depois ele soube disso. Mas isso nos dá um ensinamento muito interessante. Nós muitas vezes no nosso desespero, nas nossas preocupações, nós tomamos decisões precipitadas, sem consultar ao Senhor, e quebramos a cara. Sabe qual é o maior inimigo de quem dirige? O medo, o trauma. Se você dirigir com medo, fatalmente você vai bater o carro. Você tem que ter confiança. A mesma coisa é com relação à nossa vida. Entenda, entregue ao Senhor. Renda-se a Ele. Nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos nos derramar diante dEle e dizer, Senhor, cuida do meu eu. E eu tenho uma pergunta para você, para concluir. Quem está no controle da sua vida hoje? Não me venha com respostas prontas. Analise. Essa semana que passou, como você administrou o seu tempo? Você consultou ao Senhor antes de tomar decisões? Ou você tomou as decisões por conta própria? Colossenses nos diz que Ele veio para nos tirar do domínio das trevas e nos transportar para o seu reino. Mas ninguém é transportado à força. A porta do reino de Deus se abre para quem decide descer do próprio trono. Preciso tomar essa decisão. Eu vou descer do meu trono. Se você está aqui nessa manhã, é porque algumas áreas, ou várias áreas da sua vida, você já desceu. Já entronizou Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou afirmar isso para você. Todos nós ainda temos áreas da nossa vida que nós não deixamos Cristo nem chegar perto. Nós queremos tomar o controle. Nós não aceitamos interferência. E esse é o grande problema. Talvez esse seja o momento em que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração: chega de lutar sozinho. Para de lutar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Cristo está pronto para lutar com você. Mas você precisa permitir isso. Chega de carregar pesos que não são seus. Entenda isso, não são seus esses pesos. Você não foi feito para carregar esses pesos. Cristo na cruz do Calvário levou todos esses pesos sobre ele. Mas é interessante como nós não entendemos isso. Quando Cristo disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis pesados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aí tem uma outra parte que nós temos que entender, que é a parte do reino. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, olha, eu quero te dar descanso, eu quero tirar o peso das suas costas, mas você precisa aceitar eu dirigir a sua vida, eu governar a sua vida. E esse é o nosso grande desafio. Precisamos deixar Cristo governar. Hoje é um dia propício para isso. É o dia que a gente pode, naqueles momentos, talvez o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração.
aquele momento em que você está sempre no controle e você não aceita interferência. Precisamos fazer como João Batista fez. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas é nessas áreas. Observe que precisa ser nessas áreas que nós temos que fazer isso. Naquelas áreas mais delicadas, que nós achamos mais difíceis de abrir mão. Provavelmente a sua vida financeira. Provavelmente o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos. Talvez a sua vida de intimidade com Deus, o momento de leitura da palavra, oração, ter um cronograma em que você segue. Em que você acha que não tem tempo, mas na verdade é porque você não se organiza para isso. E eu quero te convidar nesse momento para que nós possamos orar. Estamos numa batalha. E essa batalha, na grande maioria das vezes, é contra nós mesmos. Você acha que você está lutando contra o diabo? E eu tenho falado isso aqui várias vezes. A Bíblia diz que nos filhos de Deus, o diabo não toca. Ouviu isso? Nos filhos de Deus, o diabo não toca. Então pare de culpar o diabo por coisas que acontecem na sua vida. Muitas vezes é porque nós estamos tomando decisões equivocadas. E eu quero te convidar nessa manhã a pensar sobre isso. Talvez enquanto você está ouvindo essa palavra, percebeu que você tem vivido o seu próprio reino. Tem buscado o seu próprio controle. Acumulado frustrações, cansaços, medos, feridas e decisões que só te machucaram. Mas hoje Deus está te chamando. Entrega. Se entregue. Se renda a Ele. Porque Ele quer hoje mudar a sua realidade. E eu quero te convidar aqui à frente. Quero convidar os pastores, se possível, vir aqui. E nós queremos orar. Se você acha que há partes, há situações na sua vida que precisam ser mudadas, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Vem aqui. Não tenha medo. Olha, muitas vezes a nossa posição é exatamente esta. Nós receamos, nós tememos, nós nos envergonhamos, mas nós não tomamos uma decisão. Esse que é momento de tomar decisão. É momento de mudar a nossa realidade. É momento de nós verdadeiramente deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir e nos dirigir. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus na sua vida neste momento. Não fique sentado aí. Levante-se, venha à frente. Olha, existe um simbolismo muito grande quando nós nos dispomos e dizemos: Senhor, tem sido difícil. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Tem sido complicado, mas Ele sabe, conhece o seu coração. Mas eu, Senhor, agora chego diante de Ti e te peço: faça a Tua vontade em minha vida. Faça o Teu querer no meu coração. Quebra as cadeias, Senhor. Desfaça os laços, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Chegamos à Tua presença neste momento, Pai, para colocar, ó Deus eterno, cada um dos Teus servos, a nossa vida. Senhor, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser renovados, Pai. Senhor, nós precisamos dar lugar ao Teu Espírito e destronar, Senhor, a nossa vida. Senhor, tirar, Senhor, o peso que está sobre nós e permitir, Senhor, que Tu venhas, ó Deus, ministrar, que Tu venhas falar, que Tu venhas transformar aquilo que não Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, venha visitar os Teus servos agora, nas suas aflições, Senhor, na sua dificuldade, nos seus problemas. Senhor, venha, Senhor, restaurar agora, Espírito Santo de Deus. Venha dar discernimento, Senhor. Ó Pai amado, aquelas áreas, ó Deus, que muitas vezes têm sido, Senhor, deficitárias, têm sido, Senhor, controladas pelo eu. Senhor Jesus, que Tu possa dar graça, que Tu possa dar força, que Tu possa dar discernimento, Senhor. Quebra as cadeias, Espírito Santo de Deus. Desfaça os laços, ó Pai.
Venha trazer, Senhor, agora em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada família, ó Pai amado, sobre cada coração, Senhor, o entendimento, Pai amado, para que possam entender, Senhor, que Tu estás no controle, ó Deus, que a Tua palavra é verdadeira, que a Tua palavra não cai por terra. Espírito Santo de Deus, controla, Senhor, dirija, quebra as cadeias, dirija, Senhor, dirija, Senhor, os passos. Dê discernimento, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.